Gravar. Ótimo. Pessoal, desculpa aí, alguma coisa aconteceu com a minha internet, mas voltamos. Né? Então, eu estava explicando para vocês que aqui, nessa localização, paciente que está há muito tempo acamado, não é interessante nós fazermos punção de soroterapia, tá? Não é interessante fazer soroterapia. Você pode ali administrar uma dipirona, beleza, acabou, vamos viver a vida. Você vai aplicar com o scalp, né? Lembrando que o gelco, ele pode ficar 72 horas na veia, né? E nesse tempo pode criar esse trombo aqui. E aí, quando você retira esse gelco, pessoal, o que, que vai acontecer? Você nem sabe. Esses trombos vão caminhar, né? Vão caminhar não, vão ser carreados, né? Até algum órgão nobre, pulmão, coração, por exemplo, e, consequentemente, esse paciente pode ter um acidente tromboembólico, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Membros inferiores, nós só fazemos soroterapia em pacientes de urgência e emergência. Paciente que está há muito tempo acamado, em hipótese alguma. Beleza? Vamos para frente. Deixa eu compartilhar aqui o materialzinho para nós de novo. Vai. Aula revisada. Esse daqui. Ótimo. E as veias jugulares, né? Externas, tá, pessoal? As veias jugulares externas nós podemos aplicar, administrar, fazer punção. Enfermeiro pode fazer punção na jugular externa. Tá? A jugular interna só médico, porque tem que fazer flebotomia, né, dissecção de veia. Mas a jugular externa, o enfermeiro pode sim realizar a punção, né? As veias epicranianas são muito utilizadas em neonatos, né? Então, assim, muito difícil a gente fazer um acesso periférico no neonato, então se faz nas veias epicranianas, beleza? Vamos passar para frente aqui um pouquinho. Aqui tem uma imagem, né, mostrando aquilo que eu estava falando para vocês. Olha só, se vocês observarem, tem o posicionamento certinho do gelco aqui, do bisel, desculpa, né? Então, diferentemente da intramuscular, que o bisel entra lateralizado, nessa daqui ele entra para cima, tá? Então é bem diferente, beleza, pessoal? Aí aqui nós temos, deixa eu passar para frente um pouquinho, só um instantinho. Opa, deixa eu passar para frente um pouquinho. As vantagens, pessoal, olha só, vantagens e desvantagens da via endovenosa. Se vocês observarem, a primeira vantagem é também a primeira desvantagem. E eu coloquei a tela de azul. A primeira vantagem está dizendo efeito farmacológico imediato. Na primeira desvantagem está dizendo também efeito farmacológico imediato, né? Então, gente, é uma situação que requer muita atenção de quem está trabalhando com isso aí, né? Com a administração de medicamento. Se eu quero uma medicação com efeito imediato, ela é uma vantagem enorme. Mas se eu aplico, por exemplo, uma superdosagem, uma dose errada, uma medicação errada na via endovenosa, é uma desvantagem, porque o efeito também é imediato. Então, pode levar a consequências severas e, consequentemente, pode levar, em alguns casos, até a óbito, né? Eu tenho o controle da dose, não que nas outras vias nós não tenhamos o controle da dose, mas a gente consegue fazer o controle da dose, por exemplo, com cálculo de gotejamento, né? Com bomba de infusão e assim por diante. Admite grandes volumes, diferentemente da via intramuscular, que é a via intramuscular no máximo. Algumas literaturas defendem 4 ml, algumas literaturas defendem 5 ml, né? Essa daqui não, o paciente pode ficar ali 1 ano tomando soro nela. Lógico que não com a mesma via, fazendo os rodízios, né? E ele pode tomar 1 litro, 2 litros por dia, né? De alguma infusão. Receber alguma infusão de um grande volume, né? Permite substâncias com pH diferente da neutralidade, né? Então, assim, tem algumas drogas, pessoal, que o pH dele é tão ácido, né? Tão lascado, que quando ele entra na veia, entra queimando a veia, sabe? Dói demais, dói demais. Então, por isso que tem a diluição da medicação, né? Tá falando aqui, ó, nas desvantagens. Eu já falei, né, sobre o efeito imediato, né?
Material esterilizado. Por que é uma desvantagem, Maurício, ser material esterilizado? Pessoal, porque se você não souber manipular esse material esterilizado, ou você vai ter que jogar esse material fora, ou você vai contaminar o paciente, né? Então, por isso que às vezes é uma desvantagem. Tem que ter o pessoal altamente competente, não é qualquer um que sabe fazer uma punção. E outra, pessoal, é aquilo que eu já falei, vou repetir, você só aprende a fazer fazendo. Não adianta querer aprender a fazer só assistindo vídeo no YouTube, né? Você tem que colocar a mão na massa, tem que sentir a veia, aprender a palpar veia, aprender a garrotear, você tem que aprender tudo, né? Então, assim, eu tô aqui, eu tenho um garrotezinho aqui, ó. Até garrotear, a gente tem que aprender a fazer o garroteamento correto. E lá no laboratório a gente vai aprender a fazer. Você não pode garrotear de qualquer maneira. Se você garroteia de qualquer maneira, você machuca o paciente. Você estrangula a veia, né? Você pode causar uma isquemia nessa veia. Você, naquele membro, né? Você pode causar um desconforto, né? E assim por diante. Então, até garrotear, a gente tem que aprender a garrotear, tá? E lá no laboratório a gente vai aprender isso aí na técnica correta. Irritação no local da aplicação, principalmente, pessoal, quando o paciente fica muito tempo com esse gelco na veia, né? Ou quando foi feita técnica séptica incorreta e assim por diante, né? Ou extravasamento de sangue também é problema. Vou voltar aqui aquele quadrozinho só para mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Olha só. Digamos que, deixa eu limpar isso aqui, né? Digamos que isso aqui é o braço de uma pessoa, e isso aqui é um gel que está na veia dele, né? Lógico que está no sentido longitudinal, beleza, pessoal? Houve extravasamento de sangue, né? Houve extravasamento de sangue. Pessoal, antes de você fazer o curativo, realizar o curativo, você tem que pegar um algodão com álcool 70% e limpar esse sangue aqui. Porque se você não limpa esse sangue é um meio de cultura. Pode causar uma infecção nesse paciente, inclusive uma sepse, né? Que nós chamamos também de septicemia ou simplesmente infecção generalizada. Então, você tem que fazer a higienização disso aqui, limpar isso aqui, pessoal. Você não pode colocar o esparadrapo em cima desse gelco ou desse scalp, né? Estando com muita quantidade de sangue aqui, porque esse sangue, ele é sim um meio de cultura. Aí, mas você fala assim, Maurício, mas foi feita antisepsia com álcool 70%, tá? E você me garante que essa antisepsia matou todos os micro-organismos que estavam ali na flora residente ou transitória, né? Residente não, mas na transitória, né? E aí? Tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Então, houve derramamento, extravasamento de sangue, faz a higienização, faz a limpeza, para depois colar esse esparadrapo, porque é um meio de cultura, beleza? Voltando ao nosso material. Aqui, deixa eu pegar, beleza? Ó, facilidade de intoxicação, né, pessoal? Então, pode causar aí um choque anafilático, né, uma anafilaxia. Então, tem que tomar cuidado, porque eu falei na sexta-feira com o pessoal que foi na sala de aula, a diferença de uma droga para uma medicação é a dosagem, né? Toda medicação é uma droga, mas se você coloca uma superdosagem ou troca essa droga, e aí o bicho pega. Falar nisso, pessoal, eu fiquei de mostrar um material para vocês. Eu prometi mostrar um material e eu acabei esquecendo de procurar. Deixa eu até anotar aqui. Vou anotar até de caneta vermelha para eu ver se eu acho esse material para mostrar para vocês amanhã. Deixa eu ver aqui, prescrição. Prescrição errada. Já anotei aqui, aí amanhã eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo ali na UPA Norte. Acidente tromboembólico, já acabei de dizer, né, pessoal? Então, assim, principalmente para aqueles pacientes que estão ali há muito tempo, por isso que eu falei, gente, olha só, o scalp, ele só pode ficar na veia até 24 horas. O gelco, ele pode ficar até 72 horas. Mais do que isso, pessoal, o paciente já corre risco de acidente tromboembólico, ele corre acidente de risco de flebite, ele corre risco de outros tipos de infecção,
né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que se atentar a isso. Olha só, uma coisa que eu não sei se os professores já falaram para vocês em sala de aula. Por exemplo, o nosso plantão hoje começou às 19h30, né? Deveria ter começado às 19h. Então, se nós estamos nesse plantão, a nossa caneta ela é, ó, vermelha, tá? Plantão noturno, caneta vermelha. Plantão diurno, caneta azul. Beleza, pessoal? Então, nunca se esqueçam disso. Mas, Maurício, tem nada a ver se está falando. Sim, tem a ver. Porque se você está num plantão diurno e está vencendo hoje, dia 30, um acesso venoso, mas esse acesso, você está no plantão diurno, durante o dia, de 7 às 19. E esse acesso está com caneta vermelha, não é no seu plantão que vai trocar esse acesso, pessoal. É no plantão noturno, de 19 às 7 da manhã. Então, um dia, ele é composto de 24 horas. Então, por isso que você tem que se atentar quanto a isso, beleza? Durante o dia, caneta azul, durante a noite, caneta vermelha. Não que você, quando for trabalhar à noite, só vai levar a caneta vermelha e quando você for trabalhar durante o dia, só vai levar a caneta azul. Você precisa levar as duas, você precisa levar marca-texto, você precisa levar um monte de trem, né? Porque, rapaz, é puxado. Caneta, isso aqui dentro de um hospital vale ouro, pessoal. Vocês não têm noção. Tá doido? Acho que é em qualquer lugar, né? Quem nunca teve uma caneta surrupiada, né? Vamos lá. Beleza, gente? Se qualquer dúvida, podem parar, podem perguntar. Tá joia? Complicações das vias da via endovenosa. Flebites, tromboflebites, acidentes embólicos, já falei muito sobre isso, né? Infecções, extravasamento de sangue, às vezes o curativo foi mal feito, tá, pessoal? Olha só, o meu curativo que eu gosto de fazer, lá no laboratório eu vou mostrar para vocês. O meu curativo que eu gosto de fazer, já faço há anos, ele é composto das seguintes fitas de esparadrapo. Eu coloco uma, mais ou menos 3 centímetros, para fixar o gel, né? Aí, depois eu venho com um outro por baixo, né? Esse outro por baixo, ele também tem 3 centímetros, só que o diferencial é que ele tem um rasgado no meio, né? Que vai pegar o gelco. Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona. Depois eu tenho um mais fininho, que eles chamam ou gravata, né? Ou borboleta. Eu gosto de chamar de borboleta, né? Que vai prender o gel, que ele vai entrar nesse formato aqui, prendendo o gelco, né? E o último é a identificação, que ele é uma fita mais larga, desculpa, atravessei ali pelo lado da borboleta, é uma fita mais larga, que essa fita vai ter que ter a data, olha só, vai ter que ter a data, o número do gelco, né? Do gelco ou do scalp, né? Tanto faz, né, pessoal? E a assinatura de quem fez com o carimbo. Lembrando que algumas instituições pedem ainda a hora, tá? Mas a maioria pedem somente esses 3 aqui, tá? Mas se a sua instituição pede a hora, não vai cair seus dentes, não vai cair cabelo de você ir lá colocar a hora que você fez a punção, tá? Então, pessoal, é esse aí que eu gosto de utilizar. São esses 4 esparadrapos. Então, vou voltar aqui o material para mostrar para vocês uma coisa. Olha só. Tá falando aqui, ó. Extravasamento. Às vezes, houve uma conexão mal feita entre o gelco e a multivia ou o equipo, né? Rachou o gelco, ou esse gelco ficou mal colado pelo esparadrapo, está tendo extravasamento de soro ou até mesmo de sangue, né? Isso aí é perigoso, tá? Então tem que trocar o acesso venoso, beleza? Se não tiver como arrumar, tem que trocar o acesso venoso. Pode causar necrose, sobrecarga circulatória, pessoal, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, assim, a gente precisa seguir fidedignamente a prescrição médica. Se está lá, soro fisiológico, 500 ml, 60 gotas por minuto, você tem que colocar 60 gotas por minuto. Você não pode colocar lá aberto, né? 90, 100 gotas por minuto, beleza? E o paciente pode ter reação alérgica a qualquer dispositivo, pessoal.
ele pode ter a reação alérgica ao gelco, ele pode ter reação alérgica ao esparadrapo. Eu já tive inúmeros pacientes e quando a gente pregava o esparadrapo na pele dele, minutos depois o acompanhante ia atrás da gente. Tá acontecendo alguma coisa lá, vai lá. A gente chegava lá, que olhava o braço do paciente quente, muito vermelho, né? Aquela vermelhidão, e nós íamos olhar, era o Professor, eu bendito. tenho alergia a esparadrapo. Oi? Eu fiquei com queimadura. Olha Foi aí. tipo queimadura. Tá vendo, Então, tanto pessoal? que agora eu tô fazendo meus curativos. Não coloque esparadrapo. De jeito Coloca, nenhum. coloca micropore. Professor, na verdade, eu faço uma gambiarra bem aqui. É o que mais a enfermagem faz é gambiarra, gente. Vocês não têm noção. Olha, pessoal, sei que a aula está sendo gravada, vai ser postada na plataforma da Itop, lógico, né? Eu nunca vou ensinar vocês a fazerem gambiarra. Eu vou sempre ensinar vocês a fazerem o correto, certíssimo, o super certo. Mas, como a Lana falou, puxando um gancho que ela falou, dentro do ambiente hospitalar, principalmente do SUS, pessoal, a realidade é outra. Nós temos sim que partir para gambiarra. Infelizmente, nós não temos os aparatos que a gente está acostumado, né? Tá certinho, Laninha, tá certinho. Então, assim, pode haver, sim, pessoal, reação alérgica, que vocês viram aí, a Lana acabou de citar, né? Um caso verídico de uma pessoa que teve reação alérgica ao danado do esparadrapo, né? E, assim, acontece demais, demais, demais. Você não tão difícil acontecer como vocês pensam, não. Tá? Podem pensar, não. Intratecal, né, pessoal? Olha só, isso aqui a gente não faz, tá? Aplicação no sistema nervoso central, né? Raramente utilizada. Por exemplo, citarabina, né, injetável. Então, assim, por isso que está falando, raramente utilizado e nós não fazemos. Isso aí é o médico que faz, né? Mas isso é a nível de curiosidade que eu trouxe para vocês. Intraarterial, né, aplicação no interior da artéria, indicada quando se deseja atingir determinados órgãos, né? Na administração de, por exemplo, antineoplásicos ou até contrastes, né? Então, quando vai fazer ali uma um exame, né, radiológico, né, na hemodinâmica, que quer observar, por exemplo, o útero, o que o médico faz? Ele vai ali na artéria, funciona a artéria, joga o contraste e já vai lá aquele efeito de imagem mostrando lá o útero, né? Esse antineoplásico, ele está tendo efeito? Regrediu esse tumor? Estagnou ou esse tumor progrediu, né? Pelo tamanho dele, beleza? Aqui está falando sobre o intraperitoneal, né, aplicado na cavidade do peritônio, o qual pode ser muito vascularizado, facilita a absorção rápida, utilizado em diálise peritoneal. Vocês devem ter estudado isso, devem não, lógico, estudaram isso em anatomia. Então, a nossa cavidade peritoneal, pessoal, ela é muito vascularizada. O nosso peritônio, ele é muito vascularizado. Então, o que acontece? Quando nós temos um paciente renal, né, crônico, ele não começa, alguns sim, alguns precisam começar imediatamente pela hemodiálise, que existe uma diferença entre a hemodiálise e a diálise peritoneal, tá, pessoal? O nome já está falando, diálise peritoneal, no peritônio, né? O paciente faz em casa tranquilamente, ele mesmo consegue fazer, né? Ele e a família dele. Mas uma hemodiálise é diferente. Tem aquelas máquinas enormes, né, que nós chamamos de dialisadores, né? O paciente precisa passar ali 8, 10, 11, 12, 15 horas no dialisador, né? Praticamente todos os dias filtrando sangue, né? Aí é totalmente diferente. Então, mas temos sim a diálise peritoneal que o próprio paciente pode fazer, beleza, pessoal? E o nosso peritônio, ele é muito vascularizado. Por isso que às vezes quando tem uma peritonite, gente, são poucos os pacientes que têm peritonite que não têm alguma sequela ou que consigam escapar da morte, né? Não evoluam a óbito, né? É bem complicado mesmo, porque o risco de sepse é muito grande. Aí nós temos a intradérmica, né? Aplicação entre a pele e o tecido subcutâneo, né? Fácil acesso, ações locais sistêmicas, né? Vacinas e testes alérgenos e exemplo, vacina BCG. Pessoal, quando uma criança nasce ali no Dona Regina, ou ali na maternidade Cristo Rei, né? Ou qualquer maternidade do Brasil, qualquer hospital, ele não sai do hospital sem a BCG, ele já sai com a BCG.
Teve tempo aí que estava faltando a BCG, né? Sem vergonhice aí do governo federal, deixou faltar a BCG no Brasil. Então, muitos pais que não tinham nem condições, pessoal, tiveram que desembolsar aí 1.000, 1.300, R$ 1.400 para pagar uma BCG. Às vezes, pai é assalariado, né? Porque os laboratórios de particulares tinham a BCG. Os consultórios particulares tinham a BCG, mas no SUS não estava tendo. Então, assim, eu acho uma covardia isso. Então, a BCG, o nome já fala, intradérmica, entre as dermes, né? Ela é bem superficial, é uma técnica que a gente vai ver lá no laboratório, tá, pessoal? Não, indiferentemente da intramuscular, da subcutânea, ela não introduz toda a agulha, é somente o bisel. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ah, pera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver o que tem nesse slide aqui na frente. Aqui, ó, nem precisa desenhar. Aqui está a angulação, né? Nós temos a angulação de mais ou menos 10 a 15 graus, né? Bem perpendicular à pele, né? Juntinho com a pele. Bisel na mesma posição da endovenosa que eu mostrei lá atrás para vocês, tá, pessoal? E a única coisa que introduz é somente o bisel, não introduz a agulha toda, né? Então, todo mundo tem aquela marquinhazinha no braço, né, da BCG quando fez na infância, tá? Mas ela pode ser utilizada para testes de alérgenos. Raramente está se utilizando ela como teste de alérgenos hoje, sabe, pessoal? Porque para se utilizar o teste de alérgenos, o sujeito tem um monte de agulhadinha, né? Hoje já tem alguns adesivos que tem ali alguns tipos de substâncias, né? Que não precisa mais fazer ali a perfuração da pele do sujeito. Mas alguns rincões do Brasil ainda se faz teste de alérgeno com agulhada mesmo, tá joia? Então, é uma técnica que a pessoa tem que ter a mão muito leve, sabe, gente? Não é qualquer um que sabe administrar um ABCG. Tem que ter uma destreza muito grande, você tem que ser capacitado, treinado. As pessoas que trabalham com BCG, eles fazem treinamento, né, pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, né, treinamento maciço para ter ali uma boa técnica, porque se não tiver uma técnica perfeita, não faz. Eu mesmo, pessoal, foram pouquíssimas vezes que eu apliquei BCG na minha vida. Pouquíssimas, por Deus, eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque eu nunca trabalhei em sala de vacina, mas já trabalhei, por exemplo, Dona Regina, né? Eu trabalhei em unidade básica de saúde. Tem um bichinho aqui aberto, deixa eu fechar aqui. Tinha que ser a Karen, né, rapaz? Tinha que ser, né? Aí, eu já trabalhei em unidade de saúde, né? Então, assim, lá sempre a gente fazia BCG no pessoal lá, né? Nas criançadas lá. Beleza? Pessoal, olha só. Hipodérmica, né? Ou subcutânea. É a mesma coisa. Gente, essa daqui eu quero até mostrar para vocês um desenho aqui. Eu vou lá desenhar para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu não vou, antes de eu desenhar, vou falar isso aqui, depois eu desenho. Ó. A aplicação logo abaixo da superfície da pele, né, é usada para substâncias não irritantes e de pH semelhante ao local de aplicação para evitar necrose. Aplica-se no máximo 2 ml, né? Um exemplo clássico é a insulina. O paciente que é insulino dependente, ele faz aplicação diária, né? 1, 2 vezes, 3 vezes ao dia de insulina, né? Aquele paciente que é diabético controlado, uma vez ao dia é o suficiente, mas aquele que tem a diabetes descompensado faz ali o uso de 2, 3 vezes, 4 vezes ao dia, né? É bem complicado mesmo. Aí aqui está dizendo o seguinte, pessoal. A absorção é constante, mas lenta, pessoal. Né? Ela é constante e lenta. Eu acabei de dizer para vocês que o tecido adiposo ele é um tecido muito fraco de irrigação. Né? Ele não é tão vascularizado quanto ao tecido intramuscular, né? Muscular, desculpa, né? Na via intramuscular. Beleza? Pode ser utilizado implantes, né, sobre a pele e assim por diante, neopalletes. As substâncias não são irritantes e tem que tomar cuidados com terminações nervosas, gente. Então, nós aplicamos na gordura, nós não aplicamos isso em músculo, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu quero fazer um desenho ali para vocês. Olha só, lá no laboratório, eu vou mostrar para vocês os locais de aplicação
da via subcutânea, tá? Deixa eu apagar esse desenho aqui. Prestem atenção. Aqui, nós temos a camada mais superficial da pele, que nós chamamos de epiderme. Aqui, um pouco mais abaixo, nós temos outra camada, que nós chamamos de derme. Um pouquinho abaixo, nós temos o nosso tecido subcutâneo, né? Que nada mais é do que a nossa gordura. Um pouco mais abaixo, pessoal, nós temos os nossos músculos, né? Então, o que acontece? Nesse contexto aqui, quando eu falo via subcutânea, eu estou falando na aplicação aqui, pessoal, tá? No tecido adiposo, porque ele é pouco vascularizado, né? Ele é pouco vascularizado. Então, consequentemente, gente, é nesse local aqui que nós vamos fazer a aplicação. Não é no músculo. E nós precisamos fazer a prega subcutânea. Nós precisamos fazer a prega subcutânea, né? Então, eu vou fazer um outro desenho aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio. Gente, só minha internet que tá travando. Ou é do professor? Eu tô escutando Socorre. tudo direito. Tá tudo certinho? Se estiver travando, vocês me falam. A minha gente. internet... Eu tô A escutando minha tá direitinho. A minha tá travando. Eu não sei se é a minha, se é a do senhor. Acho que é a minha. Pode ser a sua, Karen, porque a Cauana falou que a dela tá tranquilo. Olha só, pessoal, eu mostrei ali aquele desenho para vocês, né? Agora eu vou fazer um outro desenho aqui, olha. Aqui, beleza. Ó, epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo, né? Quando eu faço a prega subcutânea, pessoal, então o bisel ele vai depositar essa medicação. E isso vai me proporcionar um certo conforto, tanto para mim quanto para o cliente. Apesar da agulha ser uma agulha pequena, relativamente pequena, causa sim dor, né? Não tem jeito, tá? Causa sim dor, pessoal, não tem jeito. Então, olha só, em muitos casos, as pessoas acabam pecando em não fazer a prega subcutânea. Precisa fazer a prega subcutânea. Você vai lá, dá uma apertadinha e introduz, aspira, negativo para sangue, administra, coloca o algodãozinho seco, retira a agulha, né? Muita gente não faz isso, não sei se é por preguiça, não sei se é por covardia com o cliente, né? Não sei o que acontece, mas isso me deixa muito triste. Olha só, a título de curiosidade, pessoal, naquela hora, eu deixei chegar aqui no subcutâneo para eu colocar uns números aqui para vocês. Eu vou até colocar uma caixa de texto para eu digitar, eu vou colocar até caps lock. A via intramuscular, pessoal, nós temos as seguintes agulhas para a administração na via intramuscular. Agulhas, tá? Lembrando que, se o volume máximo de uma intramuscular são 5 ml, você precisa de uma seringa de 5 ml. Ah, Maurício, mas lá na unidade onde eu trabalho só tem de 10 e 20. Você vai ter que fazer na de 10 ou de 20. Não tem jeito, né? Lembrando que você utilizar uma seringa de 10 ou de 20 para administrar 3 ml de medicação, como, por exemplo, uma Voltaren, é prejuízo para a unidade, é prejuízo, por exemplo, para o município, para o estado, para uma clínica particular e assim por diante, beleza? As medicações, a via intramuscular, desculpa, pessoal, nós temos as agulhas 25 por 7, tá? Nós temos, deixa eu só colocar aqui tudo certinho na sequência, ó, nós temos outra aqui, 25 por 8, tá? 25 por 8. Nós temos a 30 por 7. Nós temos a 30 por 8. Opa, por 8. Nós temos a 40 por 7, né? Por 0,7. E nós temos a 40 por 8. Mas, Maurício, por que isso? Meu Deus! Pessoal, eu falei na sala de aula, acho que eu falei na sala de aula. Esses números, eles não estão aqui por acaso, tá? Lembrando que, para ficar frisado, todos que estão com 7, o canhão é preto.
Todos que estão com 8, o canhão é verde, tá? Então, todos que estão com preto, verde, com 7, preto, e todos que estão com 8, verde, beleza? O canhão é aquela parte de trás da agulha. Deixa eu ver se eu tenho uma agulha aqui. Eita, não tem nenhuma agulha aqui, rapaz. Brincadeira, hein? Ah, tem uma 40x12, ó. Essa aqui é uma 40x12, né? Então, o canhão dela, vocês podem observar, ele é rosa, né? O canhão é essa parte aqui. Essa parte aqui da agulha nós chamamos de haste ou corpo. E a pontinha da agulha nós chamamos de bisel, né? Beleza. Então, pessoal, por que essas agulhas intramusculares, né? Eu deixei para falar agora justamente porque eu já falei da subcutânea. Daqui 7 minutos, pessoal, vai cair nossa conexão, eu coloco o novo link lá, tá? Olha só, se eu tenho uma pessoa com o IMC normal, eu vou utilizar ou 25/7 ou 25/8. Mas eu vou explicar o que significam esses números. Esses números não estão aqui por acaso, pessoal. A 25/7 significa... O 25 significa que a agulha tem 2,5 centímetros de comprimento, né? Aqui uma 25/8 aqui, ó. Canhãozinho preto, ó. Tá vendo, ó? Canhãozinho preto. Então, o comprimento da agulha 25/8 é de 2,5 centímetros. A espessura, 0,07 milímetros. Tá? Então, o primeiro número, tamanho, e o segundo número, a espessura. Grosseiramente falando, a grossura dessa agulha. Tá joia? Lembrando que essa rosa que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é 40x12, ela é somente utilizada para diluição e aspiração de medicação. Então, se eu pego um paciente que tem um IMC legal, eu posso fazer com a 25/7 ou a 25/8. Mas se eu observo que aquele paciente tem grosseiramente falando, uma capa de gordura, né, maior, né, o IMC dele está um pouquinho fora dos padrões, eu vou colocar uma 30/7 ou uma 30/8. Mas se eu vejo que ele está ali com sobrepeso, né, obesidade mórbida, talvez, aí eu pego uma agulha maior. Por que eu pego uma agulha maior? Para essa agulha atingir esse bisel, atingir o músculo e não ser depositada essa medicação no tecido adiposo, e sim no músculo. Então, eu quero profundidade, pessoal. Se vocês observarem, elas têm o mesmo calibre, mas elas têm tamanhos diferentes, beleza? Então, o primeiro número quer dizer tamanho, né? E comprimento, tamanho ou comprimento, e o segundo número quer dizer espessura. Já havia, pessoal, deixa eu colocar aqui mais perto, já havia subcutânea, as numerações delas são, né? 13, pode ser 13/3, né? Pode ser 13/4, pode ser 13/4,5, né? 4,5 e assim por diante, né? Porque é uma agulha relativamente pequena, né? É uma agulha relativamente pequena, não é aquela agulhona como a 25/7, né? 25/8, eu não tenho nenhuma aqui agora, não. E ela é utilizada aí para insulina, né? Teste de alérgenos e assim por diante, beleza? Então, é uma agulha bem pequenininha. Não é que ela não vai doer, pessoal. Lógico que vai doer. Não tem jeito, né? Lógico que vai doer, beleza? Olha só, eu também falei para vocês, pessoal, sobre o gelco, né? Então, vamos lá. O gelco, gente, gelco J, tá? Gelco com J, não é com G, não, tá? Senão fica gelco, beleza? Acho que dá tempo da gente falar pelo menos do gelco antes de falar dos scalps. Então, o gelco, quanto menor a numeração, maior o número, tá, pessoal? E quanto maior o número, menor é o calibre. Desculpa, quanto menor a numeração, maior o calibre. Quanto maior o número, menor o calibre. Esse aqui é o 14. E se vocês observarem, ele é laranja, né? E é bem grande, né? Bem calibroso, porque ele é o menor número e o maior calibre. Então, o menor número é o gelco 14. Lembrando que ele é o maior calibre e a coloração do canhão dele, pessoal, é laranja, né?
O 14 é laranja. Nós temos também o 16, que a coloração dele é preta, né? Nós temos ainda o 18, que a coloração dele é verde. Professor, Oi. então, quanto menor o calibre, maior o número, ou quanto Maior- maior o número, menor o calibre? Quanto É a mesma coisa, né? quanto menor número, maior calibre. Quanto maior número, menor calibre, tá? O número menor quer dizer que o bichão é um prego, é grande, né? E o número maior quer dizer que ele é pequenininho, pediátrico. Beleza? Então, ó, olha, gente, depois eu quero frisar para vocês, no outro intervalo de aula, a gente tem mais um ainda, né? Por que que a gente tem que saber essas cores aí, pessoal? A gente tem que gravar isso aí, é coisa que a gente tem que saber. Nós temos que saber isso aí, tá? Ó, nós temos também, pessoal, o 20, né? Que é na coloração rosa. Nós temos o 22, que é na coloração azul. Nós temos o 24, que é o maior número, mas é o menor calibre, né? Que é na coloração amarela, né? Então, assim, nós temos ainda um outro, né, pessoal, que é o 26, mas esse vocês não vão ver nas unidades comuns. Quando eu falo unidade comum, UPA, postinho, né, HGP, não, vocês vão ver isso só em UTI neonatal, que são utilizadas em crianças recém-nascidas, né, em RNs. Então, eu nem coloco ele muito aqui, não, beleza? Então, esses são... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Esses são os gelcos, né? Então, aqui, pessoal, esses são os gelcos. Eu não vou colocar aqui o scalp agora, porque vai cair daqui um minutinho para a gente, a nossa conexão, e eu coloco um novo link lá para nós. Oi? Intervalo? Vai ter intervalo? Eu tô te perguntando. Acho que não, vai né? direto, vai direto. Vai direto. Eu acho que a gente pode meter o cacete, porque senão a gente vai perder muito tempo. Aí você vai querer comer, cara, até o dia amanhecer. Não, rapidão. Não, pega o prato aí e coloca na frente do computador aí. Né, Micael? Então, pessoal, vai cair a nossa conexão aqui e eu vou colocar um novo link lá para vocês. Sim? Alguém me chamou? Não? Ótimo, vamos lá. Pessoal, então aqui, depois, na hora que a gente voltar lá, eu vou